Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre priorização e enriquecimento da demanda. E vou trazer um caso real para contextualizar isso, sobre como eu tenho feito isso no meu dia a dia e como essa ferramenta ajuda você a resolver esse problema. Isso culmina também com a discussão que a gente teve no grupo de produtos sobre os arrais, e aí mandaram uma planilha, e mandaram um aplicativo com ranking de votação. E ok, isso funciona, mas eu quero mostrar como isso funciona de forma segura, substancial e que gera um histórico de aprendizado para você. A demanda chegou como jornada FEC. Chegou o gestor para mim e falou, cara, preciso melhorar a jornada FEC. E aí, para entender tudo isso, o que é essa expressão jornada FEC, o que está na cabeça do cara, extrair essas informações. Às vezes a pessoa está vivendo um problema, mas não está conseguindo transmitir. Então tudo isso tem um roteiro que você pode seguir para fazer essa descoberta. Eu tenho já aqui dessa demanda, eu fiz um roteiro e eu quero partir dele para evitar começar do zero, mas eu vou contextualizar como eu comecei. Chegou aqui a demanda, jornada FEC, foi isso que eu anotei, a única coisa que tinha, e depois nessa reunião eu abri esses campos aqui do espaço do problema, para justamente não ficar tudo misturado sobre o que é problema e oportunidade, o que é a situação atual e o que é evidência, mas também não vou me preocupando com isso, eu vou discorrendo aqui os fatos. Isso aqui eu fiz depois, né? Então eu vou conversando e vai saindo as ideias, eu vou perguntando. Então, qual o impacto econômico disso? Eu tento buscar logo no início da demanda, descobrir se o trabalho que a gente está fazendo vai impactar que número. Sempre tem condições de chegar a um número econômico, então eu tento fazer esse exercício. E os indicadores para descobrir se a gente está trabalhando com uma oportunidade, uma melhoria, uma inovação ou um problema de fato. São duas abordagens distintas. Isso está escrito no material de apoio, o Product Innovation Ops, o livro especificamente. Eu falo que toda demanda empresarial ela começa como uma oportunidade ou como um problema. Quando é um problema, a gente tem mais conhecimento de causa, talvez, provavelmente, e mais informações e dados, provavelmente, sobre isso, para construir essa demanda e esse engajamento da demanda, porque toda demanda ela tem um propósito. Ela precisa envolver essas condições para que dê clareza a quem vai executar. Partindo do princípio que os executores, gerentes de produto, gerentes de inovação, gerentes de negócio, têm a capacidade de fazer aquela entrega. Sem dúvida, não há dúvida sobre aquilo. Eu só preciso melhorar o enriquecimento dela e as informações. Todo o resto de risco faz parte do processo. Se é uma inovação, existe maior risco quando é uma oportunidade, porque é trazer pessoas e interesses do mercado. E quando é um problema, é uma correção de rota, uma correção de fluxo, de alguma coisa que possa estar fora do escopo. Então, eu comecei perguntando qual o custo do atendimento, porque era um problema de atendimento. A ideia geral da conversa era que quanto menos o FEC é eficiente, só resumindo para vocês já depois desse contexto, quanto menos o FEC é eficiente, mais custo eu tenho de atendimento humano. Então, eu precisaria saber qual o custo do atendimento, qual o custo por ligação. Outra informação que tinha era que o FEC poderia estar desatualizado. Tipo, o FEC não converte porque está desatualizado. Então, essa informação eu coloquei aqui, está desatualizado mesmo? Está evidenciado isso? Existe algum indicador de reclamações classificadas no time de suporte? Então, essas informações eu preciso coletar para justamente qualificar a demanda, que é o que eu vou mostrar para vocês. Deste ponto, eu cheguei ao exemplo aqui de que o FEC não converte, todos os usuários que acessam o FEC acabam realizando ligação na central. A central não tem capacidade para atender o volume de chamadas. Digamos que seja a hipótese do problema, porque no final você vai ter que chegar a uma hipótese de problema nesse espaço aqui, né? Porque, em que sentido isso? Você precisa ter algo a resolver. Então você precisa, por mais que existam outros fatores ou outros problemas, fechar o diamante duplo, né? Você precisa saber qual é o problema-alvo que você vai atacar e os outros são correlatos. Então a situação atual, precisa fazer essa observação, dificuldade de encontrar o FEC, realmente é difícil o FEC, você vai ter que navegar no site e juntar essas informações e fazer essa abordagem inicial do enriquecimento da demanda. E aqui algumas hipóteses de solução do demandante, né? Atualizar conteúdo, colocar agente, já viu, né? Agilidade de entender o problema do cliente, análise de sentimentos, etc. Bom,
Ok, hipótese de solução, não é a solução ainda. Aí sim a gente vem com a solução com base no nosso discovery, né? As dependências e etc. Vamos voltar aqui para informações básicas. Por quê? Serve para classificar. Então, você tem o título da demanda, uma descrição, você que é o owner aqui, a natureza da entrega, no caso é uma funcionalidade porque eu apegado a produto, eu entrego produtos e funcionalidades, integrações, etc. Então eu coloquei como uma funcionalidade, você pode cadastrar outra. E aqui tem os releases, né, o nível da entrega, da liberação, eu coloquei uma definição. Vou fazer toda essa jornada aqui, mas vou entregar um report, um relatório, para a gente go ou não go esse tipo de demanda. Ela está com a classificação baixa ainda, não sei se ela, para o cara que demandou, ela já é suficiente, já deveria começar a executar. Mas como você tem outras demandas, você está no seu trampo, você tem outras prioridades que você já ouviu, já está conduzindo, você precisa enriquecer isso para demonstrar para essa pessoa e para o comitê decisor, no caso, se vamos ou não conduzir essa demanda. Qual o benefício de gastar esse esforço ou não. Então vem a classificação. É uma oportunidade ou é um problema? Refere-se a desafios que impactam negativamente o produto ou a experiência do usuário? Sim, como bugs, performance, segurança e reclamações. O foco é na resolução. Ou é uma oportunidade? Como eu não tenho, vai representar a chance de gerar ganhos e avanços para o negócio através de inovações e melhorias? Bom, um FAQ ele está nas 3 camadas do funil, né? No topo, no meio e na base. Então ele pode trazer mais conscientização, ele pode trazer mais a parte de decisão de compra ali, ele pode realmente influenciar o cara que já está na retenção, etc. Então eu preciso saber onde está o maior problema. É nos usuários que estão chegando ou nos usuários que estão dentro? Se está dentro, pode ser um problema, né? Então eu vou deixar a oportunidade de melhoria por enquanto. 25 e Q4. Deixa aqui. Aqui é o impacto na base. Que sentido isso aqui? Você vê que o RICE não tem isso, né? Então, como é que a gente faz isso aqui? O alcance dessa tua entrega pode impactar a base ou o mercado, novos entrantes ou aqueles que já estão. 2 pontos. Então, por mais que seja o mercado e a base, é importante você escolher um para você ter um alvo específico. O resto vai reverberar. É óbvio que se você está atuando e essa demanda ela, de alguma forma encaixa nos 2 lados, é importante que um seja evidenciado que seja mais importante para o negócio. Eu quero fazer um esforço, porque na hora de uma tomada de decisão entre base e mercado, que afunilar, isso é justamente para isso. Quando afunilar uma decisão, você já tem autonomia. Não, era mercado. Eu vou evitar isso aqui, eu vou retardar essa entrega, porque o foco inicial, o foco que a gente deliberou era mercado. Então eu vou botar base no caso e vou botar uso. Como eu não tenho ainda as informações suficientes para esse enriquecimento, eu coloquei um e aqui eu esclareci porque eu coloquei um. É necessário conhecer a base que usa, o público interno, externo, etc. E eu vou fazendo isso. Isso é importante porque na votação do RICE, eu não vejo nenhum lugar você ter o histórico da tomada de decisão por pessoa. Você tem aquele histórico que fica no ar. Né? Então aqui você tem praticamente uma ata. Né? Quem votou, quem discordou e quem concordou com o consenso. Né? Então você tem aqui o alcance agora e você bota, sei lá, 89% da base vai ser afetada. Pô, e aí você diz que não, o outro diz que sim, e aí segura 89, viés de autoridade, alguma coisa acontece, então você vem aqui, ó. Segundo fulano, fala aí fulano. Alcançará, aí meu irmão, fica muito fácil fazer isso. 89% da base, porque iremos investir no intervalo do Jornal Nacional e todos nossos usuários assistem esse jornal diariamente. Exemplo, né? Bom, então ficou aqui. No caso, ficou eu mesmo, né? Vou até tirar porque não fui eu. Eu não falaria isso, não parece comigo. Aí o que você vê? Pô, não tem, né? Você vê aqui, ó. Você pode adicionar um novo usuário. A interface de adicionar um usuário, eu gosto de fazer por aqui, ó. Acho bem legal, mas você pode fazer por onde você quiser. Por lá também dá. Mas eu vou botar aqui, ó. Autoridade local.
Beleza? Você deixou aí a autoridade local. Verifica se ele apareceu aqui, ó, autoridade local, beleza. Não salvei, por isso que voltou pro meu case aqui, né? Então deixa quieto aqui, as classificações também estão certinhas. Vamos só vir aqui nos 89%, que a gente está falando sobre a base. E aí, ó, você cola aqui. Então, a autoridade local, né? Segundo ele, né? Alcançará 89% da base, porque iremos investir. Show de bola, vamos lá. Impacto. O impacto ele é atrelado hoje. A gente tem um valor de referência do impacto. Hoje é 100 mil. Você pode, dependendo do negócio, do tamanho do negócio, uma startup é 5 mil, outra 10. Uma empresa maior pode ser 500 mil. O que quer dizer isso? Quer dizer o impacto que a tua entrega pode alcançar e que você está prospectando que ela alcance. No caso, eu posso botar 0,5, então estou falando aqui que eu vou economizar 50 mil por mês, 50 dinheiros, né? 50 mil em dinheiros, né? À medida que essa demanda se concluir, o objetivo dela, além dos números que a gente está trazendo aqui, é impactar economicamente nessa faixa, nessa grandeza. Então, você pode estar pensando, mas vai trazer 100 mil, não vai trazer 100 mil. É grandeza, é apenas grandeza para colocar na mesa de discussão. Então, você precisa ter uma grandeza econômica do impacto. Esse número serve para trazer essa grandeza. Baseado que você o negócio antecipadamente já definiu esse valor de VRI, ou você descobriu, ou você colocou dentro do teu board, porque isso aqui é meu. Então não necessariamente é da minha empresa hoje, mas eu considero isso pelos faturamentos, recursos que ela tem. Eu considero que se uma entrega, uma funcionalidade impacta valores de 100 mil, ela realmente vai impactar o board e a camada decisiva. Ou seja, você não precisa ficar pedindo a empresa para definir o VRI. Você, com a tua inteligência e no contexto que você está instalado, você consegue imaginar ali qual seja um VRI, seja um percentual de faturamento, 1%, 0,5%, seja um custo de squad. Define teu VRI, aqui é uma squad. Então, voltando aqui ao contexto, o importante agora aqui para você entender no RICE é que você tem um histórico de votação. Então, você tem isso referenciado e isso vai virando um audit para você. No final, para resumir isso aqui não ficar tão longo, você vem por aqui e você, como ainda a gente está classificando, você tem todos os comentários nesse report. Então aqui é o report do enriquecimento. Poxa, no alcance tá 1, tá 0, na verdade aqui tá, cadê o alcance? 1. É necessário conhecer a base, ou seja, você tem as pessoas que participaram, o histórico das suas notas e das suas considerações. Então não fica uma coisa louca de numerologia com um número qualquer. Fica referenciado. Então as pessoas, quando vão dar essa avaliação, elas já dão de forma diferente. Elas sabem que estão sendo julgadas, então elas são mais criteriosas, eles pedem mais dados, as coisas começam a ficar mais profissionais, você começa a empurrar uma cultura de accountability, de prestação de conta, você começa a gerar um negócio sério, não pessoas que vão falando aleatoriamente só para sair de uma reunião ao acaso. Então você traz isso aqui, o histórico, tipo um audit, e você consegue falar com essa pessoa, cara, tu acha que é isso mesmo, tu não acha que é isso? Consegue compor e enriquecer a demanda. No caso dessa demanda especificamente, ela não estava voltada para o mercado, não vai ter isso. Eu já tinha feito uma análise competitiva aqui um pouco dos competidores em relação a algumas funcionalidades relacionadas ao tema, né? Blog, FAQ e tal, e aqui vem todas as considerações, links, por que é 4, por que não é, e sobre a jornada em si da demanda. Então se você for olhar aqui também, são os aplicativos que a gente tem de produtividade, né? Então aqui, ó, porque é bom, todo o histórico do Discovery está aqui, pô, em ata. Isso aqui vira um reporte, depois é só imprimir ou gerar um PDF. E tu tem todo o Discovery, basicamente, aqueles que são mais de desenho de links pode jogar para outro lugar. Contudo, a gente tem até algumas ferramentas de desenho aqui para compor o Discovery, né? Então, você pode criar os desenhos, colocar algumas coisas aqui. Tudo ajuda, isso tudo fica embutido, inserido dentro da demanda, até tecnicamente falando como um JSON, é exportável, tipo, não está preso na ferramenta.
Você pode puxar isso, jogar para dentro do ChatGPT e trocar ideia com ele sobre esse JSON, porque já está como se fosse um catálogo, como se fosse um dicionário de informação. O tópico, né? O conteúdo de cada coisa, então a ferramenta generativa pode introspectar nisso e te gerar ainda mais insights. Por hora, é isso que eu queria mostrar. O foco principal não são as ferramentas aqui agora. O foco principal é, chegando uma demanda, você abre uma nova demanda, coloca um título, coloca uma descrição, vem para a hipótese do problema, começa a classificar isso, descobre a situação atual, conversa um pouco com ele, coloca algumas premissas, coloca um job to be done aqui para saber o que é que o usuário quer, quando o usuário, essa demanda aqui deve ter uma. Não tem, ela foi salva sem isso. Bom, eu tinha criado aqui, né? Quando o usuário, o comprador quer acessar o FAQ, ele parará, fui completando bem bonitinho aqui. É interessante que ajuda isso a você ter material, em vez de você criar Gherkin para time de desenvolvimento, você cria o JTBD, né? O Job to be Done, você cria no formato de negócio. Sendo que desse formato para Gherkin, bicho, o GPT faz isso em segundos. Então já é conteúdo suficiente, é melhor do que um PRD. Você já enriqueceu totalmente a demanda, contextualizou tudo e tem tudo disponível no report. Essas ferramentas vão te ajudar a levar essas informações para frente e a classificar isso. Outro ponto, no segundo ponto, aí quando você tiver todas as demandas, no caso, que a parte de priorização é concorrência, né? Então você tem que ter uma concorrência para priorizar, se não tem nada a fazer, qualquer coisa pode ser feita. Que é isso aqui. Você vai ter todas as suas demandas e aí você vai classificar pelo score, seja por completude, né, que é o quão rico você, quão bem você fez o trabalho de casa de enriquecimento, né, por contexto mercadológico eu não fiz, problema e solução tá parcial, então você começa a ter uma visão da tua atividade de gerente de produto. Cara, preciso enriquecer mais isso, preciso colocar mais assunto, preciso entender mais sobre isso, preciso pegar a classificação melhor. Você vai entendendo sobre isso para poder você fazer agora uma classificação. E é isso. Depois eu falo mais sobre outros pontos, mas o interessante era sobre o RAIS em si, né? E outro ponto do RAIS que você vai considerar está aqui. Se você tiver interesse de conhecer mais sobre essa classificação e esse mapa de classificação que eu faço sobre o resultado já das classificações, né, o que deve ser feito, o que está mais quente para ser feito, aí você me fala que eu posto outro vídeo sobre isso. Mas por enquanto vamos deixando por aqui que o vídeo ficou bem longo, meu irmão. Pessoal, espero que ajude. Um abraço.